contar a história do Pedro, e essa história é real. O Pedro é um menino que, quando ele tinha 13 anos de idade, ele estava na escola e a diretora chamou ele na sala dela. E ele ficou meio, né, menino de 13 anos, deve ter pensado assim, por que será que ela está me chamando? Será que eu fiz alguma coisa? Será que foi porque na hora do intervalo eu fiz tal coisa e, né, ela percebeu? O que será que aconteceu? Então ele foi para a sala dela muito nervoso, mas foi. E quando ele chegou na sala da diretora, ela contou para ele que o pai dele tinha acabado de falecer. E foi uma surpresa, ele não sabia, foi um acidente, ele não sabia. E ele conta, e isso ele me contou, que no momento mais difícil da vida dele, ele recebeu essa notícia no melhor lugar possível. Porque ele recebeu essa notícia dentro da escola. E ele recebeu essa notícia e não apenas a escola paralisou, mas a escola paralisou por causa da dor de uma criança. Então, ele saiu muito abalado, chorando muito, e ele fala que os professores vieram abraçá-lo, os amigos vieram abraçá-lo, e fizeram ali um cordão de abraços com ele no meio. E que por mais que tenha sido muito dolorosa essa experiência, isso para ele foi muito transformador, porque ele se sentiu muito acolhido naquele espaço. Por que eu estou contando essa história para vocês? Que é uma história que não é incomum, isso já aconteceu, muito possivelmente já pode ter acontecido com alguns de vocês aqui enquanto educadores e educadoras. Mas eu estou contando isso para mostrar para vocês qual é o poder da escola. A escola, ela é um espaço de cura. Só que a gente está vivendo um momento em que a escola não está sendo espaço de cura. A gente está vivendo um momento em que a escola está sendo espaço de dor. Desde que a pandemia bateu, e a pandemia bateu forte em todos nós, a gente passou a entender que sozinhos a gente não ia conseguir resolver os problemas. A gente precisava de usar máscara, a gente precisava tomar vacina, a gente precisava de fazer pactos coletivos enquanto sociedade para a gente conseguir derrotar o coronavírus. E a escola precisou ficar paralisada. Só que como é que a gente faz educação sem presença? Como é que a gente faz educação sem abraço, sem sorriso, sem estar junto? Como é que a gente faz educação sem o cafezinho, sem aquele bolo na hora do intervalo? Como é que a gente faz educação assim? Como é que a gente ensina um aluno pela tela? Como é que a gente pega a nossa intimidade da nossa casa e pega o nosso celular, a nossa internet, nosso pacote de dados e transforma a tela do celular na nossa sala de aula? Como? A gente não conseguiu fazer isso. A gente tentou. Muito, muito. A gente aprendeu a usar Zoom, Meet, né? Quem aqui não aprendeu a usar essas ferramentas? A gente aprendeu a usar tudo isso e mesmo assim os meninos não estão bem. E eles não estão bem porque a gente ficava numa ânsia muito grande, às vezes, de querer voltar. Vamos voltar. Só que tem uma frase que, para mim, resume muito essa tentativa da gente voltar. Não tem volta. O que tem é um recomeço. A gente queria voltar muito, mas só que essa volta não existe. Porque quando a gente pisou na sala de aula, depois de praticamente 2 anos, os nossos meninos não eram os mesmos. Que menino ficava sentado? Que menino quando que a gente conseguia começar a aula e terminar a aula falando ufa, deu certo? Não, porque eles ficavam levantando e sentando, eles ficavam conversando muito mais, com muito mais dificuldade de cumprir regras,
da gente conseguir conversar com eles, da gente perceber que tinha alguma coisa estranha. Porque os meninos não eram mais os mesmos. E eles não eram mais os mesmos por muitas coisas. E pode ser que hoje, na hora da aula, ou na hora da prova de matemática, a gente tenha o Pedro ou algum outro aluno cujo pai está fazendo aniversário de morte, ou cuja mãe está fazendo aniversário de morte porque perdeu na Covid. E como é que esse menino faz prova? A gente perguntou isso para eles? A gente perguntou para os nossos alunos se eles perderam o pai, a mãe, a avó, a tia, alguém que eles amavam muito durante a Covid? Ou a gente abriu as portas da escola e falou, vamos continuar? Nos Estados Unidos, uma a cada 450 crianças. Uma a cada 450 crianças. Que deve ser mais ou menos o tanto de gente que tem aqui hoje. Uma pessoa dessa sala perdeu ou o pai, ou a mãe, ou o cuidador direto para a Covid. A gente não sabe esse dado ainda no Brasil, a gente não tem. Muita gente tem sido diagnosticada erroneamente com depressão, quando na verdade essa pessoa está com fome. Quando na verdade essa pessoa não tem o mínimo para a sobrevivência. Então, quando a gente fala de saúde, eu estou falando de ter uma vida digna, plena, com trabalho, com casa, sabendo o que eu vou comer, sabendo que eu não preciso lutar na hora do almoço para conseguir o meu jantar. Então, eu preciso desse pilar, eu preciso do pilar da saúde emocional e eu preciso do pilar da saúde física. Sabe por quê? Porque a saúde física, dessas três, ela é a mais visível. Se você quebra o braço, todo mundo vê que você quebrou o braço. Se você tá com dor de barriga, passando mal, tá todo mundo mais ou menos vendo ali que você tá com dor de barriga, passando mal. E a gente respeita. Agora, se a pessoa tá com depressão, é mimimi. Nutella. Essa geração Nutella é terrível. Porque na minha época, eu apanhei, mas tô aqui ótima. Tá ótima, cheia de trauma, não consegue falar das próprias emoções, tá ótima. E a saúde mental, da mesma forma que se você quebra o braço, você consegue raciocinar alguma coisa se você quebra o braço? Você consegue raciocinar alguma coisa se você tá morrendo de dor de barriga, morrendo de dor nas costas, morrendo de dor de cabeça? O teu cérebro para, ele bloqueia. Porque ele precisa economizar energia para poder colocar atenção naquela dor ali. Se você está com dor na alma, o teu cérebro também bloqueia. Ele também para. Ele também não funciona. E se você não tem onde morar, ou se você não tem o que comer, o teu cérebro também bloqueia. Como é que você vai pensar em alguma coisa sabendo que você não tem um alimento para daqui a pouco?